Pessoal, hoje é um daqueles vídeos, isso porque voltou aquela pauta que discute o que a DC e a Marvel poderiam fazer para deixar suas HQs tão populares quanto os mangás. E essa discussão, ela sofreu o Phoenix Down por causa do Jim Lee. E ele falou uma frase que é um tanto quanto polêmica, na qual ele tenta entender por que mangá é mais popular nos Estados Unidos que HQ. Ele basicamente disse que, no Japão, o mangá é muito mais visto como uma forma de literatura e que qualquer pessoa pode ler. E assim, as histórias dos mangás, elas podem ir para diversos gêneros, a uma gama muito maior de possibilidades. Então, eu decidi fazer esse vídeo para a gente conversar sobre isso, para eu poder dar os meus 2 centavos sobre o assunto, porque esse é um assunto que ele é bem interessante, mas ao mesmo tempo é um assunto tão velho que toda hora volta, que acaba sendo um círculo vicioso. Toda hora a gente se vê nele e a discussão, no final do dia, ela sempre acaba caindo num caminho que eu não concordo, que é deixar as HQs, de super-heróis no caso, mais parecidas com os mangás. Vamos debater sobre isso, acho que esse vídeo vai ficar meio longo, tudo isso depois da abertura. E pessoal, quero saber a opinião de vocês sobre essa questão de mangá ser mais popular que quadrinhos e tal, se tem que fazer alguma coisa para mudar ou não, deixa assim. Comentem aqui. Primeira coisa que eu quero falar aqui é que eu não sou o senhor da verdade. O que eu vou falar aqui é só a minha opinião de como que eu entendo esse cenário. Cada um entende HQ de um jeito e mangá de outro, e cada um tem sua preferência. Meu objetivo não é querer diminuir a opinião dos outros, é só contribuir na discussão. Mas assim, ó, primeiro ponto é que toda discussão que acontece na internet geralmente fala de HQ focando apenas em HQs de super-heróis. Que, claro, é o que mais tem no mercado dos Estados Unidos. Porque tem a DC e tem a Marvel, são as duas maiores editoras dos Estados Unidos de quadrinhos, e cada uma publica aí, tipo, 50 HQs por mês. Mas o mercado de HQs nos Estados Unidos, no caso, é muito maior do que só super-heróis. Nesse caso, no que tange a Batcaverna, eu vou me focar aqui só em super-heróis, que eu sei que é a nossa área de interesse. Até porque toda discussão envolve mudar o gênero de HQs de super-herói. Eu não concordo 100% com essa frase do Jim Lee, de que mangá é mais literatura, porque eu não sei o quanto necessariamente uma HQ é realmente literatura. Porque pra mim, HQ, contando mangá e histórias americanas, no caso super-heróis, é uma coisa própria, que não é nem mais ou menos do que livro, sabe? Literatura. Por isso que eu não concordo muito com o termo que ele usou, mas tirando o termo ali, eu entendo o que ele quer dizer. Porque existe realmente uma diferença em como que as histórias de mangás são contadas em relação às histórias da DC e da Marvel. Existe uma diferença. E aqui eu acho que entra o fator principal dessa diferença, que é o fato de que o mangá ele vai ser sempre a visão do autor, do mangaka. E é o próprio mangaka que faz a ilustração. Diferente na DC e na Marvel, porque no caso das HQs de super-herói, a gente tem um escritor que vai ter uma fase, vai ter uma run, e esse cara muito provavelmente vai contar com um ilustrador para fazer os desenhos. E os desenhos nem sempre são 100% dessa pessoa, porque ainda tem o cara que pode fazer a arte final, que pode ser uma outra pessoa, e ainda tem o cara que vai colorir, que geralmente é uma outra pessoa. Então, só a criação de uma única edição de uma HQ de super-herói, a gente já tem, tipo, 3 ou 4 nomes diferentes envolvidos. E no mangá, na grande maioria, é só uma pessoa envolvida. E é exatamente por isso que é muito mais fácil do mangá manter uma coesão narrativa e visual para contar uma história de início, meio e fim. Porque no lado da DC e da Marvel, nenhum escritor é dono do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha. Esses caras estão ali temporariamente, num contrato de talvez 1 ano, 2 anos. Para mim, HQ de super-herói é uma construção coletiva. O Batman, por exemplo, tem 80 e poucos anos. E o que é o Batman, afinal de contas? Para mim, ele é uma construção de inúmeros roteiristas e ilustradores e editores que colocaram suas mãos
no personagem. Cada um vai colocando um bloquinho para fazer o que é realmente o Batman. É por isso que o Batman, ao longo dos anos, ele muda. Porque cada um vai colocando um bloquinho, vai se construindo uma imagem que muda ao longo dos anos e das décadas. Essa é a grande força que o Batman tem para ele ser tão imortal, junto com o Superman, a Mulher Maravilha, Homem-Aranha, etc. Essa construção coletiva é o que para mim diferencia uma HQ de um mangá. Tanto pelos pontos positivos que isso vai trazer, quanto pelos pontos negativos que isso vai trazer. Mas eu valorizo demais que esses personagens, eles tiveram todo tipo de pessoa escrevendo, e eles foram moldados a partir disso. E por isso que para mim, tudo realmente conta. Da história boa a da história ruim. Eu cito, por exemplo, o Superman no Cavaleiro das Trevas, que ninguém gosta como o Superman é representado no Cavaleiro das Trevas. Mas pra mim, o jeito que o Superman é representado naquela história, eu acho fundamental pra construção do que o personagem é hoje. Você concordando com o jeito que ele foi escrito ali ou não. É isso que eu acho fascinante entre todos esses personagens. Você abre mão de uma visão única e particular que pode levar a um fim que pode ser grandioso, mas você ganha em outras facetas. E é justamente por ser uma construção coletiva que nunca uma história de super-herói vai terminar. Nunca! A DC pode falir, vai chegar uma outra editora e vai querer comprar o Batman, Superman e Mulher Maravilha, e eles vão continuar publicando HQs exatamente como são publicadas hoje. E pra mim, isso não é um defeito. Não acho que tem que alterar isso. Porque assim, ó, quando a gente fala em HQs de super-heróis serem mais populares, a gente tá falando de um nicho, de uma bolha, que ela é finita. Existe um X número de pessoas que leem quadrinhos, e aí inclui mangá e HQ. Existe um número ainda menor que lê HQs de super-heróis. E existe o outro lado, que é uma bolha maior, sim, das pessoas que leem mangás. Quando a gente fala de fazer HQs da DC e da Marvel mais populares, a gente tá falando de ou trazer leitores que estão fora dessa bolha total, que nunca leem nada, e vão começar a ler quadrinhos, ou a gente tá falando de leitores de mangás para irem na bolha da DC e da Marvel. Esse jump da galera que lê mangá e vai começar a ler quadrinhos é muito difícil. É muito, muito difícil. Porque o público, ele é completamente diferente. É óbvio que uma pessoa pode ler mangá e quadrinhos de super-heróis ao mesmo tempo. Mas nem todo mundo que lê mangá vai acabar fazendo esse jump para ler HQ. E muitos podem chegar nas HQs do Batman e do Superman, etc., e se assustarem com o tamanho do lore e como que é difícil entender esses personagens. E o que eu, Gabriel, observo do público que lê mangá é que eles têm uma expectativa completamente diferente das histórias que nós, público que lê quadrinhos de DC e Marvel, tem da história. Eu acho que esse público, por estar acostumado a ler mangá, que é uma história que evolui junto com eles, porque essa galera entra na comunidade de paraquedas no meio do anime, mas ela tem um ponto de referência, que é o lore e o arco que o personagem protagonista vai ter. Ela acompanha a evolução do personagem. Mesmo que ele não envelheça nem nada, mas ela acompanha a evolução do personagem. E esse público que tá na área do mangá se importa muito com isso. Se importa muito com a evolução do personagem. E quando você vai pra DC e da Marvel, é muito difícil você fazer a evolução do personagem porque se passam muitas pessoas nas HQs. E frequentemente as editoras fazem reboots, softs reboots. Na DC e na Marvel, a gente tem arcos de personagens que são mais fechados para uma coisa muito específica que talvez reflita sobre o próprio herói, o próprio personagem, das suas motivações, mas a gente nunca vai ter um jump dele como personagem para entrar numa outra etapa da vida dele. Ou talvez, se acontecer, existe uma forte possibilidade de no futuro eles voltarem atrás. E eu acho que é exatamente esse choque que faz a galera que lê mangá não entrar realmente no âmbito dos quadrinhos da DC e da Marvel. É uma questão de gosto, de como que eles acompanham a história. De novo, eu não tô dizendo que tem um que é certo, um que é melhor que o outro, porque pra mim não tem. São duas coisas diferentes que exploram o seu gênero com infinitas possibilidades. É por isso que mangá é uma coisa, HQ é outra. E tá tudo bem. Essa visão que a galera tem de que
Batman, Superman, Mulher Maravilha tem que vender mais que One Piece, ou sei lá, algum outro mangá popular que vende aí. Pra mim é uma besteira. Não tem como você fazer que eles sejam mais populares na venda do quadrinho. Eles podem ser mais populares em outras áreas, sei lá, eles podem vender mais brinquedo, os filmes podem fazer mais sucesso, o desenho pode fazer mais sucesso, mas na HQ em específico, pelo jeito que as coisas se desenvolveram na indústria dos quadrinhos dos Estados Unidos, eu acho que não tem como ser mais popular. Ah, Gabriel, mas o universo absoluto aí começou a bombar, um monte de gente começou a ler quadrinho. É muito verdade. Na verdade, a DC nesse momento vive um momento de ouro, né? Todas as HQs do universo absoluto estão vendendo pra caramba, especialmente Batman, Superman, Mulher Maravilha. Nunca se vendeu tanta HQ da Mulher Maravilha na história. Então, existem sim meios de você trazer um novo público, o público que tá fora da bolha, que tá lendo pela primeira vez, e o público que tá lendo mangá também. O universo absoluto, eu acho que abriu uma porta gigante para essa galera do mangá, que até então tinha dificuldades de entrar no universo da DC e da Marvel, mas que viu no universo absoluto a possibilidade de começar a ler. Inclusive eu vejo algumas pessoas comparando a HQ da Mulher Maravilha como se fosse um mangá. A estrutura narrativa lembra de um mangá. O universo absoluto, sim, ele tem essa facilidade maior porque eu acho que tem dois fatores aí que contam. Primeiro, que o lore dos personagens está sendo desenvolvido nesse momento. Fácil entrar no universo absoluto. Claro, só tem uma HQ do Batman. Não tem Batman Detective Comics, Urban Legends, Legends of the Dark Knight para você começar a ver tudo, sabe? É muito menos intimidador você só, vamos pegar a HQ do Batman. 5 HQs, aí primeira saga, beleza, leio em 2 horas, acabou de ser a saga. E também tem uma outra coisa que aí eu entendo as comparações com o mangá. É que o universo absoluto, ele parece, quando você tá lendo ali a história, parece que ele vai ter um fim. Parece que o personagem tá caminhando para um dia a história dele ser concluída. A Mulher Maravilha tem todo esse negócio de um dia enfrentar os Zeus. Esse seria o endgame da Mulher Maravilha absoluta. O endgame do Batman é derrotar o Coringa. Todas essas histórias parecem que podem terminar. Então eu acho que para quem tá vindo do mangá e tá vendo esses quadrinhos, é muito mais fácil de você entrar, porque não tem essa questão de barreira para quem lê mangá, da história não ter fim. O ponto todo é que a gente não sabe se o universo absoluto realmente vai ter fim ou não. Eu acho que vai, mas daqui a pouco o universo pode continuar por 200 edições, 300 edições. O ponto todo é a gente saber se o escritor da HQ principal vai sair ou não. Porque olha só, até o momento, nenhum escritor mudou. Todos os escritores que começaram ainda são os mesmos. O Scott Snyder, Jason Aaron, eles estão ali nas HQs. É isso que dá essa sensação de que, bem, são quadrinhos com visões mais autorais, que eles estão desenvolvendo suas histórias e eles podem, eventualmente, terminar suas histórias. Então isso realmente funcionou para trazer um novo público. Seja ele que nunca leu quadrinhos na vida, ou o pessoal que lia mangá. Agora, tem um problema nisso tudo. O universo principal da DC e da Marvel. Esse universo principal que eu acho que não dá pra mexer. Porque, mesmo em runs longas, é impossível você encerrar a história de um personagem. No máximo que a gente pode ter é um início, meio e fim da run. O Scott Snyder no Batman dos 952 tem um início, meio e fim lá. O Tom King lá no do Batman tem um início, meio e fim. Mas não é o início, meio e fim do Batman. É de uma parte da história do Batman. E se você recomendar para um leitor de mangá ler a run dos 952 do Batman, essa pessoa fica confusa. Por que eu vou ler esse quadrinho antigo do Batman se tá acontecendo o atual? Eu quero saber o que tá acontecendo atual para participar das discussões da comunidade. Mas aí o quadrinho atual do Batman não é tão bom. Isso cria mais uma barreira para ele entender, sabe? Para quem tá lendo, talvez seja intimidador a algum momento dentro da história citar a Corte das Corujas. E aí o cara meio que se sente na obrigação de ler a HQ da Corte das Corujas pra saber. Gabriel, mas então é só fazer um reboot aí, faz um reboot, faz do zero, como fez o Universo Absoluto. Com certeza você pode fazer um reboot. E com certeza, num primeiro momento, as vendas, vão lá pro talo. Porque aí você reseta a numeração. Sempre que se reseta a numeração de HQs
as vendas aumentam, mas dependendo do personagem, as vendas não ficam altas por muito tempo. É aquele negócio do fator novidade, ó, número 1, número 2, daí tem toda aquela galera que compra só pra guardar e depois vender pra depois, sabe? São os números inflacionados nas primeiras edições. Mas de qualquer jeito, mesmo que você faça um reboot da DC e da Marvel, eventualmente todo reboot dá errado. Porque existe a pressão de quem lê as HQs há muito tempo de que algumas coisas precisam ser canon. Por exemplo, Batman 1. Por exemplo, A Última Caçada de Kraven. Porque essas histórias, elas definem os personagens, elas são atemporais. As próprias editoras continuam vendendo essas HQs pro infinito. O Batman 1 nunca saiu do mercado, o Longo Dia das Bruxas nunca saiu do mercado, a Piada Mortal nunca saiu do mercado, sabe? Mesmo que elas não sejam canon, mas elas estão sempre vendendo. E por causa disso, existe uma tendência dos escritores de começar a fazer citações dessas histórias, mesmo que num primeiro momento não seja canon. A gente viu isso nos 952. A gente viu o quanto que acabou fazendo mal para alguns personagens não poder citar coisas antigas. Aquela galera que é mais fã e tenta entender o lore, a linha do tempo, essa galera fica completamente perdida. Então os editores tentam corrigir isso e acaba tendo retcon. E do retcon, o reboot vai pro espaço. É por isso que, na minha opinião, não adianta fazer reboot. Porque tudo conta na história do super-herói. É o que eu falei, é a construção coletiva do personagem. Tudo importa, ou tudo não importa ao mesmo tempo. A HQ do super-herói, do universo principal, ela precisa disso. Porque existe toda uma expectativa do público que consome já essas HQs. É por isso que eu sou totalmente contra você querer mudar o universo principal pra tentar fazer um esforço e conseguir trazer o público que lê mangá, sabe? Porque você não tem certeza que isso vai funcionar, você não tem certeza que esse público iria continuar a longo prazo e, eventualmente, os reboots seriam, despedaçados com retcons que são coisas inevitáveis do universo da DC e da Marvel. E eu tô falando isso não querendo criticar o universo principal, mas tentando entender como que ele funciona. Porque ele funciona desse jeito porque tem um público que já consome HQ. E esse público tem uma certa exigência. Os editores têm uma certa noção de como funciona. E eles tentam ajustar conforme a carruagem vai andando, sabe? Na verdade, eu acho que a DC, ela encontrou o ponto ideal com o universo absoluto. Você tem o universo principal, que é invariavelmente um pouco mais difícil de você entrar, e você tem o universo absoluto, que gira em torno das visões mais autorais dos roteiristas. A DC encontrou um meio termo, sem prejudicar o seu universo principal, que consegue trazer uma nova galera, que provavelmente também lê mangá, sem comprometer nada. Isso sim, eu acho que é uma estratégia eficiente para você tornar as HQs mais populares. Você não precisa alterar o que já tá, tentando entender que uma é melhor que a outra. Não, você construiu uma outra coisa que ainda tem um DNA de DC bem forte ali, ou um DNA de HQ de super-herói bem forte ali, sem se comprometer, sem mudar tudo. E eu, pessoalmente, sou totalmente a favor do universo absoluto terminar em 2 ou 3 anos. Sou sim a favor. E daí, quando terminar o universo absoluto, você pode chamar uma outra equipe, outras mentes criativas, e sei lá, fazer o universo ômega. Colocar Batman ômega, número 1, Superman ômega, número 2, sabe? E continuar fazendo HQs autorais desses personagens. Batman absoluto, Mulher Maravilha absoluto, Superman. Esses eu acho que podem sim ter um fim. Porque eu acho que o grande barato desses personagens é a visão autoral da galera que trouxe. E essa galera, um dia, vai terminar o quadrinho deles. E quando eles encerrarem, não precisa trazer uma outra pessoa pra assumir a HQ do Batman Absoluto. Deixa por si só, tá bom? E no futuro você faz um outro universo, que talvez seja tão bom quanto o universo absoluto. E que vai trazer, renovar de novo a galera pra ler o quadrinho. Mas eu também sei o quanto que isso é difícil, de novo, por causa da perspectiva do público. O público que lê o quadrinho hoje em dia. Há 2 meses atrás, quando saiu a notícia que o universo Ultimate, o novo da Marvel, iria terminar, veio todo mundo nas redes sociais criticar a decisão da Marvel. Ah, mas vai terminar o quadrinho que tá mais vendendo da casa? Como é que vai ficar a Marvel depois que acabar? Vai encerrar o Ultimate Homem-Aranha, que é o quadrinho que mais vende da Marvel? Eu discordo totalmente disso, velho. Porque eu acho que se o autor, no caso, é o Jonathan Hickman, né, que organizou o universo, se ele quer terminar, ele entende que tem que terminar, porque lá no início da história ele falou que
seriam 2 anos de narrativa, e de fato a gente chegou nos 2 anos, como de fato aconteceu dentro da história, eu acho que ele tem que encerrar. Não adianta você ficar, não, agora é mais 1 ano, mais 2 anos, e daí o negócio vai continuando e não tem fim, daí fica como ficou o universo Ultimate anterior, né, que chegou uma hora que a galera não se importava mais, até que o Jonathan Hickman encerrou aquele universo. Melhor ter o início, meio e fim, mas você só vai conseguir fazer início, meio e fim nessas coisas alternativas. No universo principal você não vai conseguir, né? Só na ideia de terminar o universo Ultimate, o pessoal já reclamou. HQs de super-heróis podem pegar um pouco de inspiração nas narrativas de mangás, mas isso não quer dizer que é pra mudar tudo. Ou então achar que o método do mangá é melhor do que a forma de fazer histórias de HQs de super-heróis. Porque não é. Porque são coisas muito diferentes. E entra muito pelo gosto individual de cada pessoa. São meios que ajudam a expressar a cultura local, social de cada país, sabe? Gabriel, mas daí a HQ da Mulher Maravilha Absolute nunca vai ser tão popular como One Piece. Mas, gente, tá tudo bem se não vender mais que o mangá do One Piece. Sinceramente, azar de quem não quer ler a HQ da Mulher Maravilha Absolute, que é ótima. Nem tudo precisa ser feito pra ser o mais popular, o maior, o que mais vende. Nem tudo precisa ser uma corrida, não precisa ser uma disputa de quem vende mais HQ ou quem vende mais mangá. E claro que tudo isso que eu tô falando vale pra HQs de super-heróis. A DC mesmo tem o selo da Vertigo, que é o espaço que a DC dá para os autores fazerem suas próprias histórias, muito mais autoral, com muito mais liberdade, e são histórias tão boas quanto HQs de super-heróis, quanto mangás. E existe uma possibilidade gigante no selo da Vertigo de fazer histórias ricas e muito bem escritas e ilustradas. E tem as outras editoras ainda. Não é como se no mercado dos Estados Unidos não tivesse esse tipo de HQ, porque tem. É só que elas não são tão populares. E eu acho que tá tudo bem, é uma coisa nichada, que vai muito mais pro aspecto cultural e social de como que as pessoas veem quadrinhos nos Estados Unidos, que aí sim é diferente no Japão. Além disso, tem os fatores econômicos. O custo de fazer um mangá é muito menor do que de fazer de uma HQ. O mangá, na sua maioria, é uma impressão em preto e branco. Muito, muito mais barato e acessível. O quadrinho é mais caro porque tem mais pessoas envolvidas, é mais caro de fazer e tem a impressão que é colorida. Ele vai ser mais caro e, por consequência, talvez ele não seja tão popular porque tem a barreira do preço também. Até mesmo no online, é muito mais fácil de você encontrar mangá pirata do que HQ pirata. Toda essa questão da acessibilidade também conta. Eu acho que uma discussão muito mais interessante é por que as HQs mais independentes, autorais dos Estados Unidos não são mais populares do que os mangás do Japão. E você ainda pode colocar autorais nos mangás, porque nem todo mangá é totalmente autoral, e tem muito mangaka que segue tendências para fazer o seu mangá sobreviver. Nem tudo é 100% autoral nos mangás do Japão. Mas assim, olhando só no cenário dos Estados Unidos, porque HQs independentes não são assim tão populares, é uma questão social e cultural, né? Infelizmente, nos Estados Unidos, por mais que essa barreira tenha diminuído nos últimos anos, muita gente acha que HQ é uma coisa infantil. Pode ter 1 trilhão de quadrinhos fantásticos que vêm dos Estados Unidos, independentes, mas sempre tem essa barreira de que quadrinho é uma coisa infantil. E esse tipo de estigma só vai mudar com o investimento do governo de lá e uma mudança cultural de lá. São duas coisas que caminham juntas e eu acho que não há hoje o interesse de querer mudar esse tipo de coisa. Nunca vai ser como no Japão, sabe? E bem, ainda tem a outra coisa, né, que é o meme que sempre aparece na internet, onde que eu começo a ler quadrinhos, né? Daí tem uma imagem que é de DC e Marvel, que tem uma super explicação, assim, onde que você tem que começar, porque não é no Batman número 1 de 1940, não, é na run do pós-crise, não, é dos 952, é do Rebirth. E aí tem o outro lado do meme, que é o cara só mostrando Dragon Ball número 1. De fato, ninguém começa a ler a HQ do Batman pelo Batman número 1 de 1940. Você vai ter que fazer uma pesquisa, ver quem tá escrevendo nesse momento o Batman, você tem que fazer uma pesquisinha, você tem que ter vontade de ir atrás. De fato, existe essa barreira, mas eu acho que assim, pra quem quer ler de verdade HQs de super-heróis, não importa de verdade qual HQ você vai começar. É melhor só começar lendo. Você pesquisa ali, melhores HQs do Batman, e daí você escolhe uma pra começar a ler. Ou então você pega a run atual,
pega da banca lá o último gibi e começa a ler. Porque esse é o melhor jeito para você começar, de fato, a entender como que funciona quadrinhos de super-herói. É intimidador, mas sim, ninguém tá dizendo que não é intimidador. Porque se você quer ler X-Men, você quer entender X-Men, você tem que ler Claremont. Mas daí, para ler Claremont, você tem que ler 200 edições dos anos 80. E tem as HQs do Uncanny X-Men. Mas também tem o X-Force, e também tem as HQs solos. Tem outras HQs, e daí tem uma HQ que leva para uma outra HQ. Se você não tá com compilado, você tem que pesquisar outra HQ para conseguir. Enfim, esse tipo de coisa é intimidador. É o jeito que o mercado de quadrinhos se desenvolveu. E eu entendo que para quem lê mangá, né, o lore é uma coisa muito importante, e quando eles entram nos quadrinhos de DC e Marvel, essas pessoas querem saber tudo do personagem. E essa pessoa acaba ficando confusa no que lê na sequência, porque não tem uma ordem. Mas o melhor conselho que existe para aquela pessoa que realmente quer ler quadrinhos de DC e Marvel super-herói, é só começar a ler. Escolhe um e começa a ler. E depois vai pro outro. E depois vai pro terceiro. Faz uma lista, assim, de histórias, compilados que você quer ler, e vai indo. É que assim, ó, quer queira ou não, no caso da Marvel, são 60 anos de história sendo publicada sem parar. Vai ter história boa na década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Vai ser confuso. Não tem como escapar disso. É confuso. E essa é uma coisa que, pra quem quer ler DC e Marvel, tem que passar. E o melhor jeito é só começar a ler. E ainda tem um último fator aqui que eu não falei, porque o mangá tem altas chances de virar um anime. E o anime, ele vira uma porta depois pro mangá. Quando se trata de HQ, isso não acontece. Porque quando a gente fala de animações de super-heróis, séries animadas de super-heróis, geralmente o showrunner, ele toma posse do personagem e essa pessoa faz do jeito que ela mais entende que é melhor para seguir o desenho. Isso resulta em desenhos muito, entre aspas, autorais. O máximo que a gente às vezes tem é uma adaptação de uma saga mais ou menos, né, com as ideias do quadrinho original. E historicamente, a gente sabe que a animação de super-herói não leva a galera pra ler o quadrinho. Historicamente, isso não acontece. O máximo que acontece é deixar o personagem mais popular, e aí a pessoa compra brinquedo, compra mais mídia do personagem, e talvez 1% seja muito apaixonada, e aí vai ler o quadrinho. Mas, no geral, o desenho americano, ele não consegue fazer essa ponte que o mangá e o anime têm. Mas existe uma grande exceção, que é o desenho do Invencível. E aí não é caso de DC e Marvel, né? Mas o desenho do Invencível, por basicamente ser uma adaptação 1 por 1 do quadrinho, não é exatamente 1 por 1, tem coisas que eles mudam, obviamente, mas é o mais próximo que a gente tem de uma relação mangá e anime, é o desenho do Invencível. Olha só que coisa curiosa, mas o Invencível tem muitos fãs de pessoas que veem animes. E o desenho do Invencível fez a galera ler mais quadrinhos do Invencível, mudou o patamar do Invencível. Se a gente tem uma lição para tirar nisso tudo, é que talvez, isso sim, talvez a DC e a Marvel possam aprender, é que talvez você possa fazer séries animadas que adaptam as runs de alguns personagens. E talvez isso leve a galera a acompanhar mais o quadrinho do personagem, não sei. Ainda assim não vai ser o início, meio e fim, né? Diferente do Invencível, que tem um início, meio e fim. Mas eu acho que é isso, assim, ó, não tem como mudar a indústria dos quadrinhos de super-herói pra querer fazer mais como o mangá, sabe? Não dá. O que você pode exigir é um editorial que dê mais liberdade pros escritores, que eles consigam colocar mais sua visão, que ninguém fique querendo matar um roteirista porque ele tá supostamente destruindo o personagem XYZ. Por mais que talvez eles estejam fazendo histórias ruins, eles precisam ter essa liberdade. Eles precisam ter essa sensação de que podem fazer algo diferente, porque do diferente pode vir algo muito bom. Mas é basicamente isso, assim, ó, você pode exigir histórias de HQs melhores. Mas não existe uma decisão editorial que vai fazer subitamente HQs de super-herói serem mais populares que os mangás. Porque tem a questão do preço que é mais acessível. Tem a questão do anime que faz a ponte pra galera depois ler o mangá. Tem a barreira de o lore gigante dos personagens. A ideia da construção coletiva de cada personagem enriquece esses personagens, mas também cria um muro que dificulta algumas coisas e impede
que esses personagens tenham início, meio e fim. Tudo isso afeta a trazer novos leitores. Como eu disse, eu acho que o plano do universo absoluto é um meio termo ideal. Você tem um universo que vai ter um meio e fim, e essa galera pode entrar e começar a ler quadrinhos da DC. E depois podem, eventualmente, fazer o jump para o universo principal. Não é nenhuma questão de ser melhor ou pior do que o outro. É entender como que a indústria dos quadrinhos de super-heróis funciona. Aquela pessoa que quer muito ler Batman e etc., tem que cair de cabeça para ler. Não tem outra resposta, sabe? É isso. E se no final do dia, ainda assim, a HQ do Batman não vender mais do que do One Piece, tá tudo bem. Como eu disse, não é uma corrida. São coisas completamente diferentes. Na verdade, eu acho que a gente tem muita sorte de ter, dentro dos quadrinhos, esses dois segmentos tão diferentes que permite que se explore ao máximo a mídia quadrinhos. Para aquelas pessoas que acham que a única solução é dar um início, meio e fim pro Batman, pro Superman, pra Mulher Maravilha, porque daí a galera vai entrar, né, porque vai se parecer mais como um mangá, eu acho que essas pessoas estão erradas. Por quê? Esses personagens, eles nunca vão ter fim porque eles são construções coletivas. Ninguém é mais dono deles. Ninguém mais tem o direito de dar um fim ao Batman. O que essa pessoa tem direito é construir o seu bloquinho dentro da história do Batman. E é isso que faz o Batman ser quase um mito, né? Como o Snyder falava, né? Um mito que é eterno, vai durar 200, 300 anos. Porque daqui a 200 anos, se a humanidade estiver viva até lá, vai ter histórias do Batman. E por quê? Porque tem essa construção coletiva. É uma coisa sem fim, é uma história sem fim. E por mais que algumas pessoas não vejam valor nisso, eu vejo, eu acho sensacional. Mas enfim, isso daqui também é só a minha opinião. Agora é a vez de vocês, comentem aqui se vocês acham que a DC e a Marvel tem que fazer mais coisas para ficar mais popular. O que elas podem fazer, porque claro que todo mundo quer vender mais HQ, né? E no mais, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo debatendo sobre a questão dos mangás e HQs. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.